Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, tudo bem? Hoje é dia 16 de outubro, quinta-feira. A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso, atualmente coordenada pelo Ministério Público de Contas, realizou uma capacitação sobre o regime diferenciado de contratação. O assunto é relevante para a administração pública e para a sociedade. Servidores de 13 órgãos envolvidos com fiscalização de contratos firmados pelo Poder Público participaram da capacitação Análise de Licitações pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC. A modalidade é nova e inicialmente foi implantada para atender a demanda das obras da Copa, mas já é aplicada em outras áreas. Tem sido sucessivamente ampliado o seu uso, para obras de educação, obras de saúde, obras do parque. Então a ideia do nosso treinamento aqui é apresentar a legislação para os órgãos de controle, mostrar a experiência também do TCU na fiscalização desses contratos, desses editais. A capacitação vem para esclarecer dúvidas e auxiliar os servidores na fiscalização dos contratos. O RDC apresenta particularidades em relação às outras formas de contratações públicas. Por exemplo, a remuneração variável, a contratação integrada, a inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas, que torna as licitações mais céleres. A iniciativa é da Rede de Controle de Mato Grosso, atualmente coordenada pelo Ministério Público de Contas. O aprendizado já será colocado em prática na análise de processos envolvendo este modelo de regime. No estado, a obra de maior relevância do RDC é o Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT. Houve esse pleito dentro dos grupos de trabalho, os grupos de discussão na rede de controle, ao grupo de trabalho de aquisições e contratações públicas. Então, os órgãos de controle que integram esse grupo de trabalho demandaram um conhecimento mais específico, mais aprofundado sobre o RDC. A rede de controle foi criada em Mato Grosso no ano de 2009 por órgãos e entidades de fiscalização, como o TCU, TCE, Ministério Público de Contas, MPF, MPE, AGE, Casa Civil, CGU, Receita Federal, CREA, Polícia Federal, AGU, Caixa Econômica Federal, entre outros. Representação em desfavor do ex-prefeito de Canarana é julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O prefeito de Canarana, Evaldo Gerri, elaborou representação externa em desfavor do ex-prefeito do município, Walter de Faria, alegando descumprimento das normas de transição governamental e ausência de inventário atualizados dos bens móveis e imóveis da cidade. Ao avaliar o processo, o relator, conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, constatou irregularidades somente na transição de governo e pelo pagamento antecipado de contrato. Diante disso, o Pleno do TCE de Mato Grosso votou pelo provimento parcial da representação externa contra o ex-gestor do Poder Executivo de Canarana, Walter de Farias. Também pela aplicação de multa ao senhor Walter Lopes de Farias, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Canarana, no valor de 22 UPF, conforme a dosiometria especificada nas razões do voto. Ressalto também que as multas impostas deverão ser recolhidas aos cofres do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas, com recursos próprios, no prazo de 60 dias. Mais detalhes desse julgamento você confere no portal tce.mt.gov.br, no link Pauta de Julgamento Presencial, sessão do dia 14 de outubro. Prefeitura de Porto dos Gaúchos apresenta déficit em execução orçamentária e as contas de governo recebem parecer prévio contrário à aprovação. Na sessão plenária desta semana, os conselheiros do TCE analisaram contas de gestão de 2013 da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, sob gestão de Moacir Pinheiro Piovesan. Segundo dados da Secretaria de Controle Externo do TCE, o Executivo apresentou no ano passado déficit de execução orçamentária equivalente a 3,4% da receita. Outro ponto identificado no balanço foi com relação às disponibilidades com as obrigações financeiras, que apresentaram insuficiência para saldar os compromissos de curto prazo, correspondente a 58 centavos para cada R$1 de obrigações.
E mais, e como se não bastasse, o município aumentou sua dívida flutuante em 40,48% em relação ao saldo inicial. A meu ver, tais indicadores comprovam o desequilíbrio das contas públicas e demonstram o despreparo da autoridade gestora que não observou as regras da responsabilidade fiscal, comprometendo dessa forma a sustentabilidade do município. Na análise do conselheiro relator do processo, Walter Albano, em relação às políticas públicas do município, a situação é preocupante. Ainda com relação às políticas públicas, chama a atenção para o fato de que o município vem apresentando desempenho preocupante nos índices relativos à proporção de escolas municipais com notas inferiores às médias nacionais da Prova Brasil de português e matemática, alcançando 100% das escolas avaliadas, o que indica uma grande deficiência na qualidade do ensino, tornando-se necessária a adoção de medidas a fim de melhorar esses resultados. Diante disso, o relator, conselheiro Walter Albano, emitiu parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura de Porto dos Gaúchos e fez recomendação ao chefe do Poder Legislativo para que determine ao Executivo cumprir as regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à disponibilização à sociedade das contas públicas e à realização de audiências para avaliar os resultados da gestão fiscal. Prefeitura de Torixoréu recebe parecer favorável à aprovação das contas de governo. Porém, o relator recomenda ao gestor atenção ao balanço orçamentário. Na sessão plenária desta semana, os conselheiros do TCE julgaram as contas de governo do Poder Executivo de Torixoréu, município localizado a mais de 500 quilômetros da capital. Os documentos são referentes ao exercício de 2013, gestão do prefeito Odone Mesquita Coelho. Durante a análise dos documentos, a equipe técnica constatou déficit de execução orçamentária, sendo que o município arrecadou pouco mais de 13 milhões e 500 mil e gastou mais de 14 milhões, resultando em falha gravíssima. Fato esse que foi comentado pelo relator das contas, conselheiro Antônio Joaquim, durante a sessão plenária. O certo é que eu estou considerando, presidente, nesses casos, onde há uma iniciativa clara do gestor de caminhar no sentido de resolver o problema, e considerando que esse não é um problema que foi criado no primeiro ano de gestão, é um problema que vem de gestões anteriores, e se há um movimento no sentido de resolver, aquela máxima que nós estamos tendo de que o que importa é achar o produto e o resultado final e a melhoria da qualidade do serviço público. No que diz respeito às políticas públicas, o gestor aplicou mais de 40% da receita base no ensino, cumprindo assim os limites constitucionais e legais, já que o mínimo é de 25%. No tocante à educação, importa mencionar que o município alcançou um desempenho bom, mantendo a mesma nota do ano anterior de 7,5 no score, no máximo de 10. Na saúde, os limites constitucionais também foram cumpridos, já que 19,35% da receita foi aplicada em ações e serviços públicos de saúde. Diante do exposto, o Pleno votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício 2013 da Prefeitura de Torixoréu. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição do TCE Notícias, acesse o portal do Tribunal de Contas. Eu te espero amanhã neste mesmo horário. Até lá. Tchau.